Olá, eu sou a professora Maria Manuela e essa é a nossa aula de Fisiologia do Sistema Respiratório. O sistema respiratório exerce algumas funções. Na fisiologia, a gente vai focar nas trocas gasosas entre oxigênio e CO2. Esse é um processo chamado de hematose. Nele, vai haver a troca do sangue venoso em sangue arterial. Então, essa troca vai ocorrer graças à respiração. Com a inspiração, o oxigênio entra nos pulmões e lá nas regiões mais terminais dos bronquíolos, ele vai chegar aos alvéolos pulmonares. Esses alvéolos são altamente vascularizados e aqui esses capilares vão ser chamados de capilares alveolares. Então, o oxigênio que chegou no alvéolo vai ser transportado até o capilar alveolar através da membrana respiratória e o CO2 presente nesse sangue vai se difundir através da membrana respiratória para o alvéolo e será eliminado através da expiração. O sangue que chega nesses alvéolos é um sangue desoxigenado. Ele vai sofrer essa oxigenação, vai receber o oxigênio e será encaminhado de volta para o coração, onde o coração vai bombear esse sangue com esse oxigênio para os tecidos para ocorrer as trocas teciduais. Tudo isso é possível através da respiração, que também é chamada de ventilação pulmonar. Esse é um processo onde vai ocorrer a inspiração e a expiração do ar e nós vamos ter a troca de ar entre a atmosfera e os alvéolos. Essa troca é viável graças a um gradiente de pressão entre a atmosfera e os alvéolos. E o movimento desses gases será do local de maior pressão para o local de menor pressão. Então, quando a pressão intrapulmonar é menor do que a da atmosfera, o que a gente vai ter é a movimentação do ar para dentro dos pulmões. Esse mecanismo é a inspiração. Agora, quando a pressão intrapulmonar é maior do que a da atmosfera, o ar se move para fora dos pulmões. Esse processo é a expiração. A pressão do ar da atmosfera é de 760 milímetros de mercúrio ou uma atmosfera. Então, o aumento ou diminuição da pressão vai ocorrer nos pulmões. Isso vai ser possível graças aos movimentos respiratórios que são realizados pelos músculos da respiração. E dentre esses músculos, o mais importante é o diafragma. Para entender melhor isso, como a pressão aumenta ou diminui nos pulmões, a gente tem que entender a relação entre o volume e pressão. Isso é explicado pela lei de Pauli. Aqui no recipiente 1, nós temos o volume de 1 litro e a pressão de 100 milímetros de mercúrio. Se nós abaixarmos essa tampa, como na figura 2, no recipiente 2, o volume vai diminuir de 1 litro para meio litro. Porém, a pressão aumenta de 100 milímetros de mercúrio para 200 milímetros de mercúrio. Então, são duas grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor o volume, maior a pressão. E quanto maior o volume, menor a pressão. A lei de Pauli explica o que acontece nos pulmões durante a inspiração e a expiração. Em repouso, o diafragma se encontra nessa posição, com a sua superfície côncava. Durante a inspiração,
ele se retifica. Isso faz com que aumente longitudinalmente o tamanho da caixa torácica. Isso vai fazer com que aumente o volume da mesma e a inspiração ocorre, porque quando aumenta o volume, diminui a pressão. Então, o ar vai de um local de maior pressão para um local de menor pressão. Na expiração, é o oposto. O diafragma se encontra relaxado, a pressão vai aumentar, vai se tornar mais alta do que a pressão do ar da atmosfera e o ar vai sair de dentro dos pulmões, onde a pressão é alta, para a atmosfera, que a pressão é mais baixa, no processo da expiração. Porém, o diafragma não é o único músculo que atua nos movimentos respiratórios. Durante uma inspiração normal, 75% do ar que entra nos pulmões entra graças ao diafragma, ou melhor, ao movimento que o diafragma faz para aumentar o volume da caixa torácica. Os 25% de ar restante que entra nas vias respiratórias durante a expiração entra graças aos músculos intercostais externos. Então, aqui nesse gráfico mostrando valores para a inspiração normal e uma inspiração forçada. Durante a inspiração normal, quando nós estamos de repouso, a descida do diafragma é de 1 centímetro. A diferença de pressão entre a atmosfera e os alvéolos vai ser de 1 a 3 milímetros de mercúrio. E vamos ter a entrada de 500 mililitros de ar. Agora, durante um exercício físico, a inspiração será forçada para aumentar a quantidade de oxigênio que vai entrar no sistema respiratório para oxigenar os tecidos que estão ali com uma demanda aumentada. Então, a descida do diafragma pode ser de até 10 centímetros, o que vai fazer uma diferença de pressão de até 100 milímetros de mercúrio e vai permitir a entrada de 2 a 3 litros de ar. Na inspiração forçada, 2 outros músculos vão agir, que são os músculos escalinos e os esternocleidomastóideos. Agora, a expiração, ao contrário da inspiração, é um processo passivo, à exceção da respiração forçada. Ela resulta da retração elástica da parede torácica e dos pulmões. Então, no momento da inspiração, vai haver a contração do diafragma e a tração da caixa torácica, e durante a expiração, o diafragma relaxa e a caixa torácica volta para o seu tamanho normal. Por isso que é um processo passivo, a não ser que seja uma expiração forçada. Os músculos da respiração são agrupados em 2 grupos: os músculos da inspiração e os músculos da expiração. Nós já vimos que a inspiração é possível graças ao diafragma, principalmente, e também pelos intercostais externos. Na inspiração forçada, nós vamos ter a ação dos escalenos e dos esternocleidomastóideos. Os escalenos vão elevar as costelas superiores e o esternocleidomastóideo eleva o osso externo. Os intercostais externos elevam as costelas e o diafragma aumenta a dimensão longitudinal do tórax e eleva as costelas inferiores. A ação de todos esses músculos vai fazer com que o volume da caixa torácica, no sentido longitudinal, antero-posterior e látero-lateral, aumente. Os músculos da expiração são os intercostais internos e os músculos abdominais.
o reto do abdômen, os oblíquos externo e interno e o músculo transverso abdominal. Esses músculos vão atuar durante a expiração forçada. Então, os intercostais internos abaixam as costelas, os músculos abdominais abaixam as costelas inferiores e comprimem o conteúdo abdominal. Isso faz com que algumas vísceras sejam elevadas, o que pressiona o diafragma superiormente. Todos esses movimentos vão reduzir o volume da caixa torácica. Então, com a redução do volume, a gente vai ter o aumento da pressão. E o ar vai seguir do local onde a pressão está maior para o local onde a pressão está menor. Ou seja, o que vai ocorrer é a expiração. Agora vem uma questão muito importante. A caixa torácica aumenta e diminui o volume. Mas como isso vai fazer com que os pulmões também aumentem ou diminua o seu volume? As pleuras são o revestimento dos pulmões. A gente tem uma pleura mais externa, que é a pleura parietal, e que está ligada à caixa torácica. Nós temos também a pleura visceral, que é a mais interna e está ligada ao pulmão. Entre a pleura parietal e visceral, a gente tem um espaço que é preenchido pelo líquido pleural. Então, nós vamos ter duas forças agindo sobre essas estruturas: caixa torácica e pleura parietal, pulmão e pleura visceral. As propriedades elásticas da caixa torácica tentam puxar a parede torácica para fora. Isso faz com que o pulmão siga junto, porque a caixa torácica está ligada aos pulmões através da pleura parietal. Porém, a retração elástica do pulmão cria uma força que puxa o pulmão para dentro. E quando isso ocorre, a caixa torácica vem junto, porque ambas estão unidas, ambas estruturas, caixa torácica e pulmões, através das pleuras. Essas forças contrárias faz com que a pressão do líquido pleural, no interior do líquido pleural, seja de menos 3 milímetros de mercúrio. É uma pressão subatmosférica. Agora, se ocorrer de um indivíduo sofrer uma facada na região das costelas ou alguma das costelas quebrar e perfurar a pleura, o que vai acontecer? O ar da atmosfera vai fluir para o seu interior, a pressão vai aumentar e o pulmão vai colapsar. Esse caso aqui é um caso extremo. Não necessariamente durante esse evento chamado pneumotórax, o pulmão colapse tão significativamente assim. Na verdade, pode ser que apenas algumas regiões do pulmão entrem em colapso. Em repouso, um adulto saudável respira 12 vezes por minuto. A ventilação minuto é o volume total de ar inspirado e expirado a cada minuto. Esse valor é dado pela frequência respiratória multiplicado pelo volume corrente, que é o volume de uma respiração. Esse volume é de 500 ml, como a gente já viu. Então, fazendo o cálculo aqui, nós temos o resultado de 6 litros por minuto. Vale destacar aqui que desses 500 ml de ar que nós inspiramos durante uma inspiração tranquila, apenas uma parte chega aos pulmões. Então, 350 ml alcançam a zona respiratória. 150 ml ficam no espaço morto anatômico. O espaço morto anatômico são as partes das vias respiratórias que o ar não é submetido a trocas respiratórias. E esses 150 ml que ficam no espaço morto anatômico,
A cada respiração vai sendo renovado. Os volumes e capacidades pulmonares podem ser medidos através de um espirômetro, e o exame é chamado de espirometria. Nós podemos obter, a partir desse exame, o volume corrente, que é durante uma respiração normal, com a pessoa em repouso. Podemos identificar o volume de reserva inspiratório, que ocorre durante a inspiração forçada. Nós temos também o volume de reserva expiratório, que ele é medido através da expiração forçada. Com a junção desses três volumes, nós podemos identificar a capacidade vital, que é de 4.600 mililitros. Temos também a capacidade inspiratória, que é a soma do volume corrente com o volume de reserva inspiratório, e outras medidas que têm uma importância na medicina. Existe um volume residual de 1.200 mililitros, que por mais que a expiração seja forçada, um pouco de ar permanece dentro dos pulmões. Isso é muito importante, porque se na expiração forçada todo o ar saísse dos pulmões, os alvéolos colapsariam. Aqui nós temos um gráfico mostrando as porcentagens das concentrações de diversos gases na atmosfera, no ar umidificado, no ar alveolar e no ar expirado. A maior concentração vai ser do nitrogênio. As concentrações desses gases dentro dos pulmões não vai ser a mesma da atmosfera. Vamos usar aqui os exemplos do oxigênio e do CO2. O oxigênio nos alvéolos corresponde a um volume de 3,6%. É um volume menor do que na atmosfera, que é de 20,84%. Porque o oxigênio está sendo difundido através da membrana respiratória para os capilares alveolares. Agora, o CO2, ele tem uma porcentagem de 5,3% no alvéolo, o que é muito maior do que a atmosfera, que é de 0,04%. Isso porque o CO2 está sendo difundido do capilar alveolar para dentro dos alvéolos para ser expirado. Agora é interessante o que acontece com o oxigênio, que no ar expirado existe uma porcentagem maior de oxigênio do que no ar que está no próprio alvéolo. Isso é explicado pelo ar que permanece no espaço morto anatômico. Durante a expiração, um pouco do oxigênio que estava no espaço morto anatômico vai ser expirado. Mesmo que o ar que respiramos contenha muito nitrogênio, quase 79%, esse gás não tem efeito conhecido sobre as funções corporais, porque muito pouco dele se dissolve no plasma sanguíneo, por causa da sua baixa solubilidade na pressão ao nível do mar. Quando o mergulhador respira ar sob alta pressão, o nitrogênio na mistura pode ter sérios efeitos negativos, porque muito nitrogênio dissolvido pode provocar tontura e outros sintomas semelhantes aos da intoxicação por álcool. E essa condição é chamada de narcose por nitrogênio ou embriaguez das profundezas. Se esse mesmo mergulhador sobe à superfície lentamente, o nitrogênio dissolvido pode ser eliminado em sua expiração. Agora, se a subida é rápida, o nitrogênio sai da solução rápido demais e forma bolhas de gás nos tecidos, resultando na conhecida doença por descompressão ou barotrauma. Como eu disse lá no início, as trocas gasosas vão ocorrer e os gases vão se difundir do alvéolo para o capilar alveolar ou o contrário, através da membrana respiratória. Essa membrana é formada pelo epitélio do alvéolo, pela membrana basal
do próprio alvéolo, pelo espaço intersticial entre o alvéolo e o capilar alveolar, a membrana basal do capilar alveolar e o endotélio do capilar alveolar. Então, no alvéolo, a gente vai ter a presença do oxigênio, que vai difundir através da membrana respiratória para a corrente sanguínea. Isso vai oxigenar o sangue que chegou aos pulmões desoxigenado. E esse sangue retornará ao coração para ser bombeado para todo o corpo. Nos tecidos, esse oxigênio vai ser usado e os tecidos vão enviar para os capilares o CO2, que é um subproduto da respiração celular. Esse sangue rico em CO2 vai retornar ao coração através das veias, vai ser enviado através do tronco pulmonar para os pulmões e a troca ocorre novamente. Agora vamos ver como ocorre o fluxo de cada um desses gases, começando com o fluxo de oxigênio. Nos alvéolos, nós temos uma pressão desse gás que é de 100 milímetros de mercúrio. O sangue que chega no capilar alveolar possui uma pressão de oxigênio de 40 milímetros de mercúrio. Então, esse gás vai se difundir do local de maior pressão para o local de menor pressão. Então, ao longo do capilar alveolar, o sangue que chegou com a pressão de 40 milímetros de mercúrio alcança uma pressão de 104 ou 100 milímetros de mercúrio. Então, rapidamente, esse sangue é oxigenado e aí vai ser enviado de volta para o coração. O coração vai bombear esse sangue para os tecidos do nosso corpo e lá nos tecidos nós vamos ter uma pressão de oxigênio de aproximadamente 40 milímetros de mercúrio. O sangue que chega nos capilares vai ter uma pressão do oxigênio de 100 milímetros de mercúrio. Como no tecido periférico a pressão desse gás é menor, o que vai ocorrer é a difusão de oxigênio do capilar para o tecido periférico, até que o sangue chegue a uma pressão de 40 milímetros de mercúrio. E aí esse sangue retorna através das veias para o coração bombeia esse sangue para os pulmões e a troca vai ser feita novamente. Já o dióxido de carbono é o contrário. A pressão desse gás no alvéolo é de 40 milímetros de mercúrio. No sangue que chega aos pulmões, vindo do coração, a pressão desse gás é de 46 milímetros de mercúrio, é maior. Ou seja, o CO2 vai se difundir do capilar alveolar para o alvéolo, até que chegue à pressão de 40 milímetros de mercúrio. Então, a pressão desse gás no sangue diminui conforme ele passa através dos capilares nos pulmões. Esse sangue retorna ao coração e vai ser enviado para os tecidos periféricos. Lá nos capilares que irrigam os tecidos do nosso corpo, nós vamos ter uma pressão do CO2 de 40 e no tecido de 46, porque a respiração celular libera CO2 lá no ciclo de Krebs. E aí o que acontece? O CO2 vai se difundir do tecido periférico para o capilar. E aí a pressão vai aumentar de 40 para 46. Esse sangue retorna ao coração pelas veias. O coração impulsiona esse sangue para os pulmões através do tronco pulmonar e as trocas ocorrem novamente. Agora, como esses gases são transportados na corrente sanguínea? O oxigênio, ele pode ser transportado de duas formas: dissolvido no plasma ou associado à hemoglobina, uma proteína lá das hemácias.
Apenas 2% do oxigênio é dissolvido no plasma. Os 98% restantes são associados à molécula de hemoglobina. Então, a associação do oxigênio com a hemoglobina vai formar a oxihemoglobina. Cada hemoglobina pode transportar até 4 moléculas de oxigênio e elas se ligam aos íons ferro. E aí, quando o sangue chega aos tecidos, vai haver a separação da oxihemoglobina em hemoglobina e oxigênio, e o oxigênio que estava sendo transportado através das hemácias e o oxigênio que foi dissolvido no plasma entra nos tecidos para ser utilizado. Interessante que o sangue pobre em oxigênio, aquele sangue que retorna ao coração, ele possui aproximadamente 70% de saturação de hemoglobina. Então significa que as moléculas de hemoglobina das hemácias vão estar com 3 moléculas de oxigênio ligadas a ela. Ou seja, só uma molécula de oxigênio foi usada. Isso é um mecanismo importante porque durante uma atividade física vai ter uma demanda de oxigênio maior e muito rápida. Talvez a inspiração forçada não conseguisse suprir inicialmente essa demanda de oxigênio. Então, como já existem algumas moléculas, mais da metade na verdade, se ligando às hemácias, às hemoglobinas, isso vai facilitar o início de uma atividade que demande mais de oxigênio. Então aqui, ó, o sangue reduzido, retomando dos tecidos, tem uma saturação aqui em torno de 70, e o sangue oxigenado deixando os pulmões tem a saturação lá aos níveis máximos, né, 100%, ou seja, cada molécula, cada íon de ferro vai estar ligado a um oxigênio. Já o dióxido de carbono pode ser transportado no sangue de 3 formas. Dissolvido no sangue, e aqui ele tem uma solubilidade maior do que o oxigênio. 7% do CO2 é transportado dessa forma. 23% do CO2 se liga à hemoglobina, então a hemoglobina também transporta CO2, e 70% é convertido em bicarbonato. Dentro dos eritrócitos, o CO2 que não se associou com a hemoglobina reage com a água na presença da enzima anidrase carbônica para formar o ácido carbônico, que se dissocia em H+ e íons bicarbonato. Um pouco desse bicarbonato se move para o plasma sanguíneo. Ao chegar nos capilares alveolares para ocorrer a troca, o CO2 dissolvido já pode realizar as trocas, pode seguir o seu percurso. O CO2 que foi associado à hemoglobina se dissocia dela e o bicarbonato se liga a íons H+ para formar novamente o ácido carbônico, que se dissocia a CO2 e água. Então, o CO2 dissolvido, o CO2 que se dissociou da hemoglobina e o CO2 que tinha formado o bicarbonato vai passar através da membrana respiratória para ser expirado. A gente sabe que o sistema nervoso gosta de controlar tudo, né? Então, como é que ele controla a respiração? O controle da respiração através do sistema nervoso é feito por 2 centros do tronco encefálico, um no bulbo e o outro na ponte. Esses centros estão conectados a neurônios motores somáticos que inervam os músculos da inspiração e expiração. Esses centros determinam de maneira involuntária a frequência respiratória. Entretanto, existe um controle voluntário da respiração, determinado por centros superiores do encéfalo. Mas,
são subordinados ao controle involuntário. Chega um momento que os níveis de CO2 aumentam quando a gente prende a respiração, por exemplo. Isso vai estimular quimiorreceptores no bulbo e impulsos nervosos são enviados à musculatura inspiratória e a respiração é retomada, quer a pessoa queira, quer não. Os níveis de oxigênio e pH também podem fazer esse controle da respiração. Então, essa foi a nossa aula de fisiologia do sistema respiratório. Espero que vocês tenham compreendido e nos vemos na próxima aula.